Alô amigos, esse é o canal RK Bahia trazendo mais Bahia para você. Duas informações importantes do Bahia, sem Daniel e sem Iago. Qual será o meio de campo do Bahia? E o presidente do Sport diz que Juba não assinou pré-contrato com o Bahia. Vamos saber detalhes dessas informações neste vídeo, mas antes eu te convido, meu amigo, alô torcedor do Bahia, te inscreve no canal, porque aqui no canal RK Bahia você tem tudo sobre o Bahia. Deixa o seu joinha, deixa o seu comentário e compartilha este vídeo. Olha só, sem Daniel e sem Iago, como será o meio de campo do Bahia? Vamos ver como o técnico Renato Paiva vai solucionar esse problema. Paiva faz o último treino hoje, sábado, para definir a formação titular para a final. Daqui a pouco eu trago aí a provável escalação do Bahia para a partida de amanhã, partida decisiva de amanhã. E Renato Paiva tem desfalques importantes, principalmente para o meio de campo, para o primeiro jogo da decisão contra a Jacuipense neste domingo. Amanhã, portanto, estaremos acompanhando essa partida de perto para você. E já confirmou que o time terá mudanças. Além dessa alteração obrigatória na equipe titular. O Daniel está fora por conta da expulsão contra o Itabuna, na volta da semifinal contra o Itabuna, enquanto o Iago não pode ser inscrito. Ele chegou no fim da janela de inscrições no Baianão e Arthur Salles é desfalque também pelo mesmo motivo. Sem os dois jogadores que formaram o trio de meio campo nas duas últimas partidas, juntamente com Acevedo e com o Caule, a dúvida fica sobre quem jogará no setor. Vale lembrar que o treinador Renato Paiva afirmou que prepararia mudanças no time em razão do gramado da Arena Valfredão, mas não detalhou se seriam substituições apenas na escalação ou também no sistema de jogo. E aí, quem será titular no meio-campo do Bahia? Essa é a pergunta aí que está na cabeça do torcedor tricolor. Caso opte por dar sequência ao modelo de jogo com 3 zagueiros, Diego Rosa e Mugni são os principais candidatos a fechar o trio de meio de campo. Rezende é mais uma opção para o setor. Nessa situação, o volante retornaria ao seu posicionamento de origem, ele que estava atuando aí improvisado como zagueiro. E para utilizar aí o Rezende no meio de campo, o Paiva vai ter que mudar na zaga também, formaria um trio defensivo com Marcos Vitor, o Gabriel Xavier e o Canu, que já está de volta aí aos trabalhos. Outra opção seria voltar com a linha de defesa com 2 zagueiros e laterais, aí mudaria muita coisa também, E nesse segundo caso, Jacaré voltaria ao ataque com André e Cicinho disputando a lateral direita. Pode ver que vão acontecer muitas mudanças, teremos modificações talvez no sistema e nos nomes dos titulares, os 11 que entrarão nesta partida. Bahia que está dando sequência aí à preparação tática, visando aí a final do Baiano. Paiva segue buscando definir o time para o jogo em Riachão do Jacuípe e, conforme eu falei antes, daqui a pouco vamos tentar formar aí esse time do Bahia, que tem aí muitas dúvidas, muitas colocações. E ontem de manhã, o elenco do Bahia treinou mais uma vez para a primeira partida da final do Campeonato Baiano. Após uma sessão de pré-treino na academia, os jogadores iniciaram os trabalhos no campo. Teve um trabalho técnico, inclusive, de posse de bola, sob os olhares aí do treinador Renato Paiva. Na atividade, o técnico tricolor dividiu o time, como sempre ele faz, em 2 equipes para um coletivo tático. Em seguida, os jogadores que jogaram por mais de 45 minutos na partida contra o CRB foram para a sala de musculação, enquanto o restante do time continuou treinando em campo. Para a partida contra o Jacuipense, o técnico Renato Paiva tem que definir, portanto, aí o substituto de Daniel, que está suspenso no meio-campo, e Iago e Arthur Salles serão desfalques por não estarem inscritos no estadual, como eu falei antes. Portanto, teve treino agora pela manhã, E à tarde o grupo já se dirige, já embarca e viajará para Riachão do Jacuípe na tarde de hoje. E uma última informação, o presidente do Sport diz que Juba afirmou
não ter assinado com o Bahia. Olha só a declaração do presidente do esporte, o senhor Yuri Romão. Faz novas declarações sobre o caso, diz que o atleta afirmou não ter assinado o pré-contrato e garante ainda tentar a renovação. E eu te pergunto, quem está falando a verdade? O Bahia, que afirma que o jogador já assinou o pré-contrato, o jogador que diz que não assinou pré-contrato nenhum e o Yuri Romão que está dando essa declaração aí. Quem está faltando com a verdade? E virou novela isso, né? Virou novela. Apesar de informações publicadas na imprensa confirmarem aí o pré-contrato de Juba com o Bahia, a negociação ainda não foi fechada. O presidente do esporte, Yuri Romão, é quem fez essa afirmação. Em entrevista ao canal do Luna, o presidente rubro-negro afirmou que o próprio jogador garantiu não ter assinado pré-contrato com o Bahia. Olha as palavras dele. O atleta Luciano Juba conversou com o nosso VP de competições e com o nosso executivo e foi dito a eles claramente que não existia nenhuma assinatura de pré-contrato. Então, não há porquê de nossa parte a gente desconfiar disso, disse o dirigente pernambucano. Por qual razão Luciano Juba teria afirmado isso para o presidente? Ele quer ganhar tempo? O que está acontecendo? E será que o Bahia se precipitou em colocar essa condição de pré-contrato com o jogador? Segundo Romão, o esporte ainda não recebeu nenhuma notificação nem do Bahia e nem do jogador sobre um pré-contrato já assinado. Além disso, nós não fomos notificados. Obrigatoriamente, o clube que está desejando o atleta, ele precisa notificar que está negociando e depois notificar que houve o acerto. São duas notificações obrigatoriamente e isso não foi feito. As afirmações feitas pelo presidente do esporte acontecem um dia após o clube ter divulgado uma nota oficial na qual contestava a CBF sobre a possibilidade do jogador defender o Bahia ainda em 2023. Sobre a chance de Juba ser inscrito pelo esquadrão em setembro, após a janela de transferências já ter sido fechada, Yuri Romão diz que conversou com a presidência da CBF. Ontem eu conversei com o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, e ele está no Marrocos acompanhando a seleção brasileira, mas conversei com ele sobre essa narrativa e disse claramente que não iria aceitar esse tipo de coisa. Se o Bahia ou qualquer outra equipe quiser o atleta, que faça a coisa de forma correta. O futebol brasileiro não cabe mais esse tipo de artimanha de baixo nível. Olha só, hein? Artimanha de baixo nível. Não cabe, disse o presidente do esporte. Tá revoltado o homem. Por fim, Romão ainda afirmou que o clube ainda não desistiu da renovação de contrato com o Juba. Estamos conversando com o empresário. Ainda nesta semana, em Maceió, Augusto Carreiras e Jorge Andrade conversaram com um dos empresários e nós temos em aberto ainda essa negociação. Olha só, é uma novela, cada dia um capítulo emocionante. E o Fortaleza diz que Bahia procurou Tite e confirma o valor pedido. O Bahia, que definiu Tite aí como prioridade no mercado para iniciar o Brasileirão, a negociação entretanto não será fácil. Logo após o interesse do esquadrão por Tite ter sido publicado na imprensa ao redor do Nordeste, o próprio presidente do Fortaleza falou sobre o assunto e afirmou que as conversas foram iniciadas pelo Bahia diretamente com os jogadores. Não se faz, né? Isso não se faz. Tem que tratar primeiro com o clube, né, respeitando o clube, para depois chegar no jogador. O Bahia entrou em contato com o Tite, não passou pela gente, disse Marcelo Paz, presidente do FEC, ao Diário do Nordeste. Mesmo que tenha um acordo verbal com o jogador, o Bahia precisará negociar um valor para conseguir a liberação do atleta. Até porque o atleta tem contrato em vigência com o Fortaleza. Pelo lado do tricolor cearense, a afirmação é de que ele só sairá pelo valor da multa. Ele continua afirmando essa condição. Sem pagar a multa, que é de 8 milhões de reais, o jogador não sai do Fortaleza, queira ele ou não queira o jogador e o Bahia. Aos 35 anos, Tite tem 112 jogos pelo Fortaleza. Entre 2021 e 2023, pelo Bahia foram 262 partidas em 5 temporadas no início da década passada, entre 2011 e 2015. Aí está as informações do Bahia para você aqui no canal RK Bahia. Se você gostou do vídeo, dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, meu amigo, se você não é inscrito nesse canal, o que você está esperando, hein? Se inscreve agora, dá uma força pro Kodama. Esse canal tá crescendo e muito graças a você e graças a Deus. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.